Então, vai colocando aí para mim quantas parcelas você tem pago do seu empréstimo, tá? Quantas parcelas já estão pagas na realidade? Coloca aí nos comentários, porque é sobre este assunto que eu vou falar com vocês hoje. Quero explicar em detalhes para vocês como vai funcionar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Muitas pessoas diariamente me mandam, né, perguntando se dá para fazer uma portabilidade, que já tem tantas parcelas pagas e outras com menos parcelas pagas. Nós precisamos entender exatamente como funciona a portabilidade, certo? Porque muitas vezes você não entende exatamente como a portabilidade funciona e acha que qualquer contrato dá para fazer portabilidade. E não é bem assim na prática, tá, pessoal? Na prática, não é bem assim que funciona. A portabilidade é um processo bem complexo, tá? Não é um processo fácil de ser feito. Eu digo assim, no geral, não para o cliente, certo? Mas a própria operação em si, ela é uma operação complexa, mas é uma operação feita diariamente. Muitos clientes conseguem sim fazer a portabilidade. E aí, por que eu estou perguntando para vocês quantas parcelas vocês pagaram do empréstimo consignado de vocês, que vem lá descontado diretamente do INSS, né? Porque a quantidade de parcelas pagas, ela interfere diretamente na portabilidade. Muitas pessoas me chamam, né? E aí falam assim: ah, Aniele, vê se dá para fazer portabilidade do meu contrato. E aí eu vou observar o extrato de empréstimos e consta lá, por exemplo, feito em março deste ano, feito em fevereiro, até mesmo janeiro de 2023, vamos colocar. E aí vai ter quantas parcelas pagas? Mais ou menos, se for janeiro, aí 7, 8 parcelas pagas, certo? Vai depender de quando começou o desconto. Vamos calcular aí 7 parcelas pagas. Pessoal, com 7 parcelas pagas, tá? É uma quantidade irrisória, vamos dizer assim. Por que irrisória? Porque nós temos que pegar o quê? Quantas parcelas foram pagas e ver também o saldo devedor do seu contrato. E o que vai impactar neste saldo devedor? A taxa de juros que foi atribuída lá no seu contrato, certo? E aí o que acontece? Muitas pessoas, aproveitaram, no caso, ofertas que receberam no ano passado, né? Claro, muitas vezes estava na necessidade, estava liberando algum valor, fez o empréstimo, certo? E aí o que acontece? A taxa de juros do contrato está baixa. E aí vai impactar diretamente no seu saldo devedor. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo, pessoal. Olha só, poucas parcelas pagas, saldo devedor alto, teoricamente, taxa de juros baixa. Vai conseguir uma portabilidade? Dificilmente vai conseguir uma portabilidade. Primeiro quesito, quantidade de parcelas pagas. Precisamos, no mínimo, tá? É no mínimo, não é no máximo, é no mínimo 12 parcelas pagas para que um contrato comece a dar liberação de troco ao cliente. Significa que é uma regra, completou 12, vai dar troco, tá tudo certo? Não. É uma previsão, tá? Que os bancos nos passam de que começa a ter a possibilidade de ter troco quando se tem pelo menos 12 parcelas pagas. Então, se você tem um contrato recente, se você fez, por exemplo, agosto do ano passado para cá, vai ser contrato recente. Não dá para mexer por agora, certo? Então, já é um quesito. Então, se você olhou seu extrato, por mais que você não lembra, você vai lá no seu extrato de empréstimo,
vai ver a data de averbação e a data da primeira parcela. Começou de agosto para cá, do ano passado para cá, você vai perceber que o seu contrato é recente, certo? Não dá para fazer nada por agora. Este é um primeiro quesito. Aí depois nós temos um segundo quesito, que seria a taxa de juros do contrato. Eu sei que é difícil, muitas vezes, vocês saberem qual é a taxa, né? Porque muitas vezes na hora da confirmação digital acaba não salvando o contrato. É um momento muito importante, tá, pessoal? O momento da confirmação digital é o momento em que vocês vão fazer a confirmação, mas ali está todo o contrato. Vocês precisam salvar aquele contrato, tá certo? Para que numa necessidade vocês tenham a cópia do contrato. E lá na cópia do contrato vai estar especificado qual é a taxa de juros do seu contrato. Por que eu falo para vocês que muitas pessoas estão com taxa de juros muito baixas? Porque nos anos anteriores ao de 2023, então 2022, 2021, teve sim muitas campanhas de taxa de juros reduzidas, tá, pessoal? Taxa de juros muito reduzidas. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas conseguiram fazer renovação, conseguiram fazer uma portabilidade, conseguiram fazer um refinanciamento. Consequentemente, esses contratos estão com taxas de juros muito baixas, certo? E hoje, em 2023, nós estamos em agosto de 2023, o que acontece? O que acontece? Os bancos não estão com taxas de juros tão reduzidas assim. Claro que já melhorou bastante do que nós estávamos, por exemplo, no começo deste ano. No começo deste ano estava bem difícil conseguir uma portabilidade. Já melhorou, como eu sempre venho trazendo aqui para vocês, as informações referentes a taxas dos bancos, tá? Já melhorou bastante. Eu sempre friso aqui Banco Daicoval. Banco Daicoval está com uma taxa de juros de 1,32, certo? Uma taxa de juros bem baixa. Realmente, muitas pessoas estão sendo beneficiadas com essa taxa. Mas existe contratos, por exemplo, que estão com taxa de 1,25, taxa de 1,20, taxa de 1,9, taxa de 1,15, e essas taxas são baixíssimas, pessoal. E aí vai ser mais difícil, tá? Conseguir uma portabilidade. Posso dizer impossível? De jeito nenhum, tá? Por quê? Porque os bancos estão mudando constantemente as suas políticas. Então, pode ser sim que daqui para frente, com a redução da taxa Selic, redução da taxa de juros no consignado, pode ser que nós tenhamos aí também uma redução na taxa de juros da portabilidade. Por mais que nós já estamos com um banco com taxa de juros boa, pode ser que outros bancos comecem também a ofertar esse tipo de taxa de juros, tá bom, pessoal? Então, é um segundo quesito muito importante que vai influenciar se você vai conseguir ou não fazer a sua portabilidade. Tá certo? Ficou claro para vocês como funciona? Por que nós perguntamos quantas parcelas estão pagas, para que a gente possa fazer a análise de forma minuciosa do seu contrato e realmente te passar a real possibilidade. Se dá para fazer, se dá pelo menos para tentar uma portabilidade, ou se infelizmente não dá para fazer, tá certo? Ficou claro, pessoal, como funciona?